Episódio Um Lobo no Galinheiro. O ano era 1986. Meu tio trabalhava como cozinheiro e caseiro num sítio nas redondezas de Vila Nova dos Poções, norte de Minas Gerais. Depois de um tempo, ele arrumou serviço para 2 dos seus filhos que estavam desempregados. E conversando com eles, acabei arrumando uma vaga também. Eu estava trabalhando, mas estava insatisfeito onde eu estava. E lá para mim foi bom, pagava mais e o lugar era uma delícia. Passava um rio no fundo do sítio e naquele verão de 86, a gente saía do trabalho direto para o rio se refrescar. Tinha leite da vaca toda manhã, que afinal ali tinha um curral do próprio sítio. O lugar era pura natureza e canto dos pássaros. O serviço era pesado, mas isso fazia parte. Final de semana a gente vinha para casa. O serviço lá era disputado. Todo mês estava entrando e saindo gente nova. Pais de família que buscava onde quer que fosse um sustento para o lar. Numa dessas idas e vindas, chegou um rapaz de Pai Pedro, uma localidade a 80 quilômetros dali. Era uma época que não tinha celular e lá não tinha nem TV. Então à noite a gente jogava baralho para passar o tempo. Para não atrapalhar o sono dos trabalhadores, a gente jogava até umas 9h30 da noite. Mas esse rapaz novo que chegou para trabalhar começou a implicar com a gente, querendo que a gente parasse às 9. Como era meu tio que comandava o lugar, ele comprou a briga. Mas o rapaz cresceu para cima dele, houve um bate-boca, ele chamou meu tio para a porrada. Meu tio era um senhor, não tinha condições de brigar com um rapaz alto e forte daquele jeito. Então ele apenas pediu que a gente recuasse com o baralho. Conversando com ele depois, ele disse que isso não ia ficar assim. Mas a gente não deu muita importância. Isso era uma quinta-feira. Na sexta-feira todo mundo trabalhou normal e no final do dia a gente ia para casa, que estava a uns 20 quilômetros dali, passar o fim de semana para voltar na segunda. Durante o dia meu tio repetiu de novo que aquilo não ia ficar assim. Meu tio era conhecido por mexer com coisas de magia. Chegado o fim de tarde, a gente foi para casa, passou o fim de semana e voltamos na segunda-feira. Chegamos cedo e fomos direto para o trabalho. Os trabalhadores estavam divididos em lugares diferentes. Nós, por exemplo, não estávamos no mesmo local que o rapaz do rolo do baralho. Ao voltar 11 horas para almoçar, meu tio veio falar com a gente que o rapaz foi embora numa ambulância. Naquela manhã, ele saiu para trabalhar com a enxada nas costas. Passando no meio da bananeira, o cabo da enxada tocou numa casa de marimbondos, que o atacou, ele correu e a enxada caiu no seu calcanhar, cortando o fundo. De lá mesmo do hospital, o rapaz foi embora e nunca mais voltou. O que levou meu tio a passar o dia todo dizendo: "Eu não disse? Eu disse que ele não voltaria mais para cá." E foi aí que a gente achou aquilo tudo muito sinistro. Então o que o meu tio falava era verdade. Até então, eu mesmo não levava fé. 10 anos depois, nem a gente nem meu tio estava mais morando naquele lugar. Eu estava levando a vida no meu bairro. Eu gostava de animais. Tinha um cachorro chamado Lampião. Eu sempre quis ter um cachorro com o nome de Rex, mas o perfil do meu não combinava com isso. Ele era grande e moleirão, e Rex para mim era um cachorro nervoso e pequeno. Eu tinha também 2 preás e um canário. Eu queria ter pombos, queria ter maritacas. Cheguei a ter um gato, mas minha mãe não gostava dele porque sujava o quintal com estrume. Nessa época, não havia esse mercado de pet que tem hoje, mas todo mundo gostava dos animais. Era comum toda casa ter um cachorro, um gato ou pássaros. E em muitas das casas, para os mais fanáticos, tinha pombos e maritacas. Eu tinha um vizinho, por exemplo, que o quintal dele era lotado de pássaro, gaiola para todo lado. Era muito gostoso ter um pombo-correio e soltar ele da represa e ele voltar 5 quilômetros depois e acertar o caminho de casa. Isso era um hobby entre a molecada nessa época. As preazinhas também eram uma maravilha tê-las. Vê-las correndo, eram fofinhas. Alô, atenção, dona de casa, atenção, dona Maria. Está chegando o carro da granja na sua rua. São pintinhos amarelinhos para trocar em sua panela velha. Pode ser panelas usadas, panela de pressão, caçarola, qualquer panela. São 12 pintinhos por uma panela velha. Pode ser panela de pressão, pode ser caldeirão. Traga sua panela, é o carro da granja, minha senhora. Uma coisa que eu gostava bastante e que sempre tinha na cidade eram os famosos pintinhos que vinham no caminhão da granja. Passava um caminhão trocando pintinhos por panelas e eu sempre dava um jeito de fazer uma troca dessa. Isso era muito fácil porque toda casa tinha panela velha. A gente ia lá e trocava por pintinhos.
Eu sempre pegava 2 ou 3, mas os meninos mais metidos pegavam 8, 10, mas no final só escapava um. Eu não sei o que acontecia, mas sempre era assim. No final, quem chegava a tamanho grande era apenas um. Além disso, aquela cor dourada que eles tinham quando era entregue para a gente desaparecia rapidamente. Mal sabia a gente que aquilo era pintura. Enfim, o bairro inteiro gostava dos bichos. Mas depois de um certo tempo começou a acontecer uma coisa muito cruel e estranha. Bichos começaram a morrer. Em frente da minha casa tinha um terreno baldio. Um dia eu encontrei o Lampião lá, agonizando. Tentei fazer ele voltar à vida, mas não foi possível. Ele morreu. Parecia envenenado. Mas na época eu não sabia. Achei que era comida. Tentei dar comida para ele, mas ele não resistiu por muito tempo. Eu estava lá em casa um dia quando eu escutei um choro na casa vizinha. Lá morava meu colega, então rapidamente eu fui para lá. A cena não era bonita. Meu amigo estava sentado no chão, em prantos, com um pombo ensanguentado no colo. Era o pombo dele que alguém tinha acertado uma pedra de estilingue de mangueirinha de soro. Pelo jeito, o pombo estava em cima do muro e alguém acertou a bunda dele com uma pedrada de estilingue. Ele agonizou, a mãe do meu colega passou remédio, mas ele não durou muito tempo. Um belo dia meu canário também apareceu morto, e antes que o mal pudesse piorar, eu vendi minhas preás. Meu vizinho do fundo veio falar com a gente que o gato dele apareceu morto no fundo do quintal na porta da cozinha. Minha irmã, que morava 2 casas para frente, veio falar a mesma coisa, que um gato dela desapareceu e apareceu dias depois, morto dentro de casa. Não havia sinal de violência física. O cachorro da senhora que morava ao lado foi encontrado na casa do filho dela, com cerca de 40 traques, aqueles que soltam em festas juninas, já explodindo tudo no pescoço dele. Ele tinha os pelos grandes e brancos, aquilo queimou tudo. Além disso, foi um barulho dentro de casa porque o cachorro se escondeu na sala. Dias depois, alguém colocou perfume nas costas de um cachorro dessa mesma vizinha. Ele correu para se esconder desesperado e acabou coçando suas costas num monte de palha de feijão que estava no fundo do quintal dela. Pegou fogo em toda a palha. O cachorro até correu, mas não durou muito. A crueldade estava demais. Mas o pior mesmo foi o gato da minha tia. Colocaram uma bomba de matar peixe amarrada ao seu pescoço e ele foi solto num campinho de futebol ali perto. Dias depois, ele apareceu em casa sem a orelha, todo chamuscado e surdo. Ela entrou em desespero. Dias depois ele morreu. No começo parecia aleatório, mas tinha alguma coisa acontecendo no bairro. Tinha alguém judiando dos animais. Os dias se passavam, mais gatos apareceram mortos, mas nenhuma resposta. Até que uma noite, eu estava em casa sozinho. A porta da minha casa era feita de 2 partes e tinha uma fenda no meio. Como eu era criança, a minha altura dava exatamente na fenda, onde eu podia ver a rua por um corte de 150 graus. Naquela noite eu ouvi passos. Era por volta das 10 da noite. Fui até a porta e fiquei observando pela fenda. O corredor ao lado da minha casa, que dava acesso da casa do meu tio para a rua, apareceu ele. Olhou para um lado, olhou para o outro e atravessou a rua com um saco na mão. Na frente da nossa casa tinha apenas um pasto, algumas mamoneiras, um matagal. Meu tio cruzou o arame e jogou o saco lá no meio do terreno. Eu achei aquilo meio estranho, jogar lixo essa hora da noite. Mas passou. Eu fui dormir e no dia seguinte, cedinho, eu fui até o terreno. Abri o saco, tinha moscas, tinha cheiro. Meu tio tinha jogado um gato morto. Foi então que eu comecei a ligar os pontos. Meu tio era um pescador, pescava muito bem. Toda vez que ele ia para a represa, ele voltava com peixe. No fundo do seu quintal, ele pendurava os peixes e odiava quando os gatos atacavam. Então, ele não gostava de gato. Então, ele tinha acabado de jogar um gato no meio do mato. Seria muita coincidência dizer que o gato veio de outro lugar e morreu no quintal dele. Normalmente, um gato vai morrer na casa do dono. E ele não era dono de gato nenhum. Fiquei dias matutando aquela questão. De algum modo, aquela notícia correu no bairro. Uma noite eu estava lá em casa e escutei um alvoroço na rua. Saí para fora e meu tio estava sendo trazido por 2 homens. Ele estava com a roupa rasgada e todo ensanguentado. Atrás dele vinha uma multidão de pessoas querendo bater mais. Baixou a polícia, veio a ambulância e levou ele para o hospital. De lá ele iria direto para a cadeia, mas de algum modo fugiu do hospital. Desapareceu por um bom tempo. A gente foi saber depois que ele tinha ido morar em Teófilo Otoni, uma cidade a noroeste do estado. Tempos depois ele apareceu na cidade disfarçado.
Entrou num boteco que tinha uns homens jogando sinuca. Ele que sempre teve cabelo estava careca. Ele que nunca teve barba estava com bigode. Tipo aquele de ator pornô dos anos 70. De algum modo, alguém reconheceu ele. Baixou a polícia de novo. E ele foi preso. A acusação era serial killer de animais. Isso era um crime que a sociedade não tolerava. Dias depois, a gente soube que ele tinha sido morto na cadeia. Os presos podem ter todos os defeitos, mas covardia eles não aceitam. A dúvida é saber como aquela notícia chegou lá. Afinal, naquela época a comunicação era escassa. Só podia ser alguém que estava sempre entrando e saindo de lá. E isso era a figura do policial. Tempos depois, a gente foi saber que exatamente o policial que levara aquela notícia até os presos, a notícia da covardia que ele tinha feito, tinha sido exatamente um policial que, num passado muito distante, tinha ido trabalhar num sítio e se envolveu na confusão por causa de um baralho. Sim, aquele lavrador virou policial. E como forma de vingança, ao descobrir que era meu tio, levou a notícia até os presos. E a coisa não ficou bonita. A gente poderia sentir por ele, mas o que ele tinha feito não tinha perdão. As pessoas demoraram a acreditar que era meu tio o autor daquela maldade. Afinal, ele era um querido no bairro. Todo mundo gostava dele, ele era popular, conversava com todo mundo, era amistoso, era tido como o bom senhor. Mas na verdade, ele era um dissimulado. As pessoas daquele bairro eram pessoas simples, comuns, com pouco estudo, sem muita maldade. Mas meu tio tinha sido professor de Mobral. Meu tio conhecia a Bíblia de ponta a ponta. Meu tio tinha malícia, ele era liso. Ele sabia como enrolar as pessoas. Então, toda aquela sua bondade, na verdade, era a outra personalidade dele se manifestando. Mas como toda máscara cai, um dia a dele caiu. Olá pessoal, meu nome é Darcy e esse é o canal Fabuloso e Outras Histórias. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo, aperte o sino, ative as notificações, apoie o canal. Você também pode mandar o seu relato. Para nós, a sua participação é muito importante. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Canal Fabuloso, uma história grande e duas pequenininhas.